Ele foi a grande surpresa das eleições municipais na Baixada Santista. Caio Amado, candidato a prefeito de São Vicente pela Rede Sustentabilidade, não aparecia entre os favoritos no início da campanha eleitoral, mas terminou o pleito com quase 49 mil votos em segundo lugar. Caio, boa noite, obrigado, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Surpresa para quem, né, também? Se eu perguntar para você, você vai dizer para mim que não era surpresa, que de fato foi devido às suas propostas, à sua participação, né, na propaganda eleitoral. Mas, sinceramente, você esperava já nessa primeira disputa chegar em segundo lugar, Caio? Esse é um excelente questionamento. Na verdade, a gente esperava fazer a discussão da cidade, né? A gente entendia que São Vicente vivia e ainda vive um momento de grande crise, uma grave crise na cidade, de gestão, e a gente acreditava que poderia colaborar com essa discussão, com esse bom debate na cidade. Foi o que de fato aconteceu e naturalmente as pessoas que tinham ideias, tinham propostas, acabaram aparecendo mais. A nossa candidatura, que era desconhecida, acabou se mostrando muito conhecida na cidade por conta das nossas ideias, das nossas propostas e a nossa forma diferente de fazer política sem poluir as ruas, sem sujar a nossa cidade, né? Agora, é difícil, né, estando fora, afirmar isso. O problema da cidade é realmente esse de gestão, Caio, na sua maneira de entender? Quer dizer, não falta dinheiro? Porque também a gente ouve muito falar isso, né? Não tem dinheiro, mas na verdade às vezes pode ser um problema de gestão e não de falta de dinheiro. De fato, a gente está vivendo um cenário no país onde a máquina está sendo enxugada, a gente está vendo uma série de projetos aí extremamente complicados e agressivos ao orçamento, onde todo mundo está cortando gasto. Então isso significa assim que o país vive um momento complicado e os municípios não por menos. Agora, é um problema assim de gestão, é um problema de quando a gente olha para a realidade da nossa cidade e a gente vê os políticos muito bem acomodados, fazendo suas trocas de cargo, organizando suas creches, apadrinhando creche, monopolizando espaços e as pessoas ficando ali refém esperando um serviço público que nunca é de qualidade. Então, quando a gente vê isso acontecer, a gente vê que há uma gestão política na cidade, mas não há uma gestão pública profissional. E foi bem nesse ponto que a gente veio tocar nos debates e nos programas de TV, em todos os espaços que a gente apareceu. A sua juventude e o fato de você estar num partido novo, você acha que ajudou também nessa eleição? Penso que sim. A gente vive um cenário onde... O desejo pelo novo, para fugir dos estereótipos que, né, de uma certa maneira, ficou muito clara nessa eleição de que os eleitores estavam cansados, né, dos velhos políticos, vamos chamar assim. Sim. Infelizmente, a gente ainda viu que muitas pessoas votaram por medo, né, por medo de achar que só um candidato poderia trazer recurso para a cidade, só um candidato poderia ter acesso a outras possibilidades, então votaram por medo. Infelizmente isso aconteceu, mas sem dúvida a nossa candidatura, que veio a mobilizar 48.641 pessoas, foi um marco no sentido de mostrar o sentimento de indignação e ao mesmo tempo de ação, de esperança das pessoas. A nossa juventude ajudou. Ser de um partido novo certamente ajudou, porque os partidos são instituições cada vez mais falidas, mais tristes, né? A solução está nas pessoas que estão aí na sociedade. E eu creio que ajudou também o nosso passado, de ser um passado limpo. Não venho de familiares na política, meu pai é professor do Estado, minha mãe é comerciante. Eu fui me preparar para estar na política, fui estudar para isso. Então, sem dúvida, todo esse cenário de inovação, de novidade, auxiliou. A gente estava conversando aqui, antes você estava me dizendo que o seu desejo de se envolver com política surgiu muito cedo, né, Caio? Com 17 anos, e aí você já direcionou, inclusive, seus estudos para isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já pensava em participar dessa vida pública, da política, né? Tentando ajudar a encontrar as respostas para a sociedade dessas mazelas, essas tristezas que a gente vê acontecendo no setor público falido. E aos 17 anos eu passei no vestibular e entrei na Universidade de São Paulo, na USP, para cursar Gestão de Políticas Públicas, um novo curso, num novo momento do país de começar a pensar mais o setor público. Depois me especializei em Ciência Política, fui candidato a vereador em São Vicente em 2012, com uma campanha super inovadora também, e fui também convidado. Fundei um novo partido depois, a Rede, eu sou fundador da Rede, coletei muita assinatura para conseguir criar o partido. Essa era a próxima pergunta, por que a Rede? Você já respondeu, quer dizer, você foi um dos fundadores da Rede. Sim, fundamos a Rede lá em fevereiro de 2013, coletamos muita assinatura, embaixo de sol, embaixo de chuva, e também fui convidado pelo Departamento de Estado do governo norte-americano em 2015 para participar de um intercâmbio político
onde eu pude conhecer diversos governos dos Estados Unidos, rodei os Estados Unidos ali por 5 estados diferentes, conhecendo seus governos, conhecendo diversos espaços de gestão pública, de organizações que cuidam da transparência na gestão pública. Então, pude aprender muito na prática também, visitando esses governos no exterior, num convite feito pelo próprio Departamento de Estado deles. Então, foi uma baita possibilidade e eu fui me capacitando ao longo desse tempo para me colocar à disposição, e acho que ficou muito claro ao longo dos debates, quando foi discutido ideias, né, e não discutir pessoas ou ataques ou qualquer coisa assim, que isso a gente estava fora, mas discutir ideias, a gente se mostrou muito preparado e mobilizou as pessoas a virem fazer parte dessa nossa construção. Eu nitidamente fiquei com a impressão que o seu ponto de virada foi justamente o debate aqui na Santa Cecília TV. Não sei se você concorda comigo, porque aí você ganhou espaço, né, tempo para mostrar suas propostas, que até então você não tinha no horário político. Foi mais ou menos isso, Caio, que aconteceu? Porque certamente. Quando você saiu daqui, as pessoas comentavam comigo, olha o Caio Amado, todo mundo comentando a respeito da sua participação. Sem dúvida, a gente tinha no tempo de TV 16 segundos para falar com as pessoas e era... Fica meio impossível, né? O que se fala em 16 segundos? A gente sempre lembra do candidato Enéas, né? Quando as pessoas falam que tem pouco tempo, né? Que ele fala, e aquele chavão dele, meu nome é Enéas. Certamente, certamente. A gente não tinha tanto tempo nesse horário de TV e quando vem o debate, e inclusive agradeço muito à TV Santa Cecília por ter dado essa possibilidade democrática de a gente discutir a cidade, a gente vem e consegue apresentar ideias, consegue discutir a cidade e no dia seguinte, nas ruas, as pessoas já começam a me reconhecer. Você passa pelas ruas, mas acho que é aquele rapaz que estava no debate ontem. Você vai conversar com as pessoas, os outros candidatos, os apoiadores de outros candidatos, era sempre assim, o candidato X e você foi bem. Aí você conversava com o apoiador de outro candidato, o candidato Y e você foi bem. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa acontecendo aí, acho que a gente foi bem no debate. E depois teve um outro debate que a gente lutou muito para conseguir participar, conseguimos a liminar na justiça para participar, e aí acabou estourando de vez, e aí as pessoas perceberam mesmo que os 2 debates fizeram a real diferença na nossa trajetória. Quais são os caminhos agora para os próximos 4 anos? Quais são as pretensões, Caio? Bom, a gente entende que tem uma responsabilidade muito clara com as pessoas que estão nos assistindo, os eleitores que nos deram esse voto de confiança, esses quase 50 mil votos, nos credenciam sim a ser a principal força de oposição dessa cidade, e a gente sempre vem pontuando em toda entrevista que a gente faz que nós não seremos uma oposição por uma oposição, aquela que joga contra. Nós seremos uma oposição com posição, estaremos ativos, fiscalizando esse governo que foi eleito com muitas promessas aí, torcendo para que consigam trazer os 10 bilhões ainda com esse cenário de crise nacional, de corte de gastos, e esperando que eles tragam tudo isso, porque nós estaremos ali no calcanhar, atentos, vigilantes, honrando essa votação que a gente teve. Porque afinal o governo eleito, mas foi eleito com uma margem muito pequena de votos, o que mostra que a sociedade não está plenamente contente com o resultado e espera sim que haja uma força de fiscalização. Como nós não estamos à venda, nós não temos preço, nós temos valor e o nosso valor é muito alto, a gente está disposto sim a fazer um momento de fiscalização da nossa cidade, pelos votos que a gente teve, por esse valor que nos foi nos dado e ficar atento a isso. Evidente que muitas pessoas nas ruas vêm comentando com a gente sobre a gente sair de candidato a deputado. E a gente vem ouvindo as pessoas, não é um momento de decisão, é um momento de ouvir o que as pessoas pensam. Penso que é algo a se discutir e coragem nunca nos faltou e não é agora que nos faltará se a gente tiver que encarar um novo desafio. Mas principalmente fiscalização desse novo governo eleito teremos na cidade sim. Caio Amado, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, boa noite, Irineu, agradeço mais uma vez a TV Santa Cecília por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho com as pessoas da região. Obrigado, boa noite.